Eu acho que todo mundo tem direito de viver. Se perguntar para os animais o que eles querem, é a abolição completa da sua exploração. Os animais devem ter direitos e esses direitos são inalienáveis. O respeito aos animais como seres portadores de consciência, de alma. A questão que a gente luta é a questão da vida. Não existe exploração boazinha de animais, os animais sempre acabam perdendo. Veganismo é direitos animais na prática. Eu já defini isso algumas vezes dessa forma. Você acredita que os animais têm direitos e a única forma de fazer essa crença se tornar realidade é adotando o veganismo. Então, por definição, o veganismo é direitos animais na prática. O modo de vida vegano ele tem como fundamentação, como motivação, uma ideologia. Ele pode ser definido, na verdade, como um movimento por justiça social. O objeto, a justiça sendo buscada, no caso é por animais não humanos, não são animais humanos, são animais não humanos, mas continua sendo um movimento que visa beneficiar o outro. É um movimento que busca mudar a sociedade, trazer justiça, tendo como foco o benefício de outro, e nesse caso é um outro indivíduo de outra espécie. Eu decidi virar vegana depois que eu vi um documentário onde mostrava os bastidores, dessa indústria da carne, dessa indústria de crueldade, de enganação. E eu decidi não fazer mais parte disso. E é onde eu decidi que meu dinheiro não vai para nada que venha de exploração animal. É óbvio que a gente sabe que a gente vive numa sociedade que está acostumada a explorar animais desde um sempre, afinal de contas são as vítimas esquecidas desse mundo, Nós falamos de negros, da luta das mulheres, nós falamos de sexismo, de homofobia, e a gente sempre esquece essas vítimas esquecidas desse mundo, que são os animais. E eu descobri que os animais são abandonados. Os animais, os nossos cães e gatos, muitas vezes são abandonados, sofrem tortura. E aí eu fui percebendo a relação que o homem mantém com outros animais, como bois, bezerros, porcos, galinhas, pintinhos. Me chocou muito, abriu um novo mundo para mim. Descobri que nós torturamos esses animais, nós somos cruéis, trituramos animais vivos, submetemos eles a testes. Então tudo isso me fez pensar a respeito da maneira como os animais são tratados e buscar me unir a outras pessoas nesse caminho, mas o primeiro passo foi que eu mesma não compactuasse com essa realidade, então optei pelo veganismo, porque o veganismo não é uma alimentação, é uma filosofia de não violência, de não crueldade para com os outros seres que habitam conosco esse planeta. Para mim, dar a vida, ter uma vida, cuidar de uma vida, foi tão importante, foi tão mágico, tão divino, que eu comecei a olhar para a vida diferente. E não só para mim, para a vida de todos. Eu acho que todo mundo tem direito de viver. Todo mundo tem direito de ser mãe, A vaca tem direito, a galinha tem direito de ser mãe, de cuidar dos filhinhos dela. Todo mundo tem o direito de amamentar o filho, de cuidar do filho, de defender teu... Todo mundo tem direito de ter uma família. Eu não podia estragar isso, porque eu estava tendo a minha. E essa minha atitude meio que contaminou a minha família. A minha mulher é argentina e os argentinos são estritamente carnívoros, E os meus filhos estão influenciados e eu não forço eles a nada. Falou, a serem vegetarianos, nem tampouco veganos. Isso, acho que eles vão crescendo, isso vai tomando uma certa consciência deles. E quando eles quiserem ser, realmente eles vão parar de comer carne pela consciência deles. Então eu não forço eles a nada. E a pouco eles estão tomando essa consciência. O vegano não deve, pelo menos, acreditar que ele consegue se abster de explorar animais, porque isso é impossível. A gente não consegue se abster de explorar pessoas também. De repente você compra alguma coisa e não sabe, isso foi produzido às custas de exploração de seres humanos. Então, eventualmente, se você for pesquisar direitinho, eu também, ou qualquer vegano,
não está isento de explorar animais. Mas nós estamos nos esforçando em fazer isso. Então, tudo que é possível a gente deixa de explorar animais. Mas eu sei de outras coisas que eu mesmo pratico e que eu exploro animais. Por exemplo, eu ando de carro, né? O carro, por exemplo, o pneu é feito de gelatina, né? Gelatina, eu já disse, gelatina é um produto de origem animal. Quando você se torna vegano, você passa a consumir mais frutas, mais legumes. Porque vitamina vem da onde? De frutas e legumes. Tá? Proteína vem da onde? De cereais. Tá? Então eu tive muito mais de vitaminas. Existe esse mito da B12, mas a B12 é uma deficiência quase que geral. No meu desempenho atlético, como em corrida de maratona, essas coisas, eu melhorei muito depois que me tornei vegano. Porque existe um lance assim, a gordura animal do queijo, né, que eu era vegetariano, do queijo, do leite, por mais que eu não tomasse leite, indiretamente eu consumia leite. Eu consumia chocolate, eu consumia achocolatado, eu consumia sorvete, então eu consumia indiretamente o leite. Quando eu parei de consumir leite, requeijão, queijo ralado, eu melhorei muito atleticamente. Acho que o sangue passa a fluir melhor nas artérias, então eu melhorei demais. Não senti nenhum tipo de deficiência, fiz vários exames. O mesmo tipo de deficiência que eu tinha quando eu consumia leite, eu tenho também como vegano, que é o ferro. O ferro é uma coisa que a gente realmente gasta muito no atletismo. O atleta que pratica corrida gasta demais ferro. Tá? Então ele tem necessidade de suplementar ferro. Tá? É a única coisa que eu suplemento, é ferro, B12, que todos devem suplementar B12, carnívoro ou não, tem que suplementar B12. A anemia é incidência normal e geral, tanto no vegano, no vegetariano como no onívoro. A pessoa onívora é aquela que come de tudo, todos os tipos de carnes, aves e ovos, peixes, enfim, todos os alimentos de origem animal. O vegetariano tem várias formas de ser. Tem aquele ovo vegetariano, que além dos vegetais consome ovos. Tem o lacto vegetariano, que além dos vegetais consome leite. O ovo lacto vegetariano, que mistura essas duas versões. O vegetariano estrito, que não consome nada de origem animal. E o vegano, que não é só não consumir nada de origem animal, mas também uma filosofia de vida com relação a produtos que utilizam partes de animais, eles não vão utilizar. A pessoa, quando resolve mudar assim de dieta, ela precisa de uma consultoria nutricional, porque não é só tirar carne, leite, ovos e está tudo bem, vou viver à base de vegetais. Porque esses alimentos são principalmente fonte de proteínas. As proteínas são formadas por pedacinhos pequenos chamados aminoácidos. Desses aminoácidos, alguns a gente consegue produzir e outros a gente só consegue via alimentos. Então eles são chamados de aminoácidos essenciais. Estão presentes em todos os alimentos de origem animal. Então, quando eu retiro todos esses alimentos, estou retirando também esses aminoácidos essenciais. O que você mais gosta de comer? Cenoura, batata fria e Beterraba e feijão, arroz e tomate. Na Alegra eu não era 100% vegetariana, ainda não estava 100% vegetariana. E a Alegra nasceu com 3,6 kg e 51 centímetros. Na minha gravidez, eu engordei 30 quilos. Na gravidez da Gaia, eu engordei 20 quilos. Ela nasceu com 3,5 kg e 51 centímetros. Uma eu não era vegana e a outra eu era vegana. Elas nasceram praticamente com o mesmo peso e com a mesma altura. Você entendeu? Então eu tomo por base isso. Então não tem nada a ver você ser vegetariano ou não. Eu gerei... Você entendeu? Então tem gente que fala, vai faltar proteína, vai nascer abaixo do peso. Não vai. Porque eu tive essa prova e nunca tive deficiência. E na gravidez da Alegra, eu tive anemia. Na gravidez da Alegra, eu tive anemia. Na gravidez da Gaia, eu não tive anemia. Não tive anemia, me senti super bem.
me senti super melhor, super disposta. Sim, foi diferente a gravidez, sabe, assim, no sentido de estar disposta, de estar melhor. A carne vermelha é a melhor fonte de ferro. Ferro é um mineral essencial para nós e a carência dele gera vários tipos de anemia. Então, se eu tirei a carne, como é que eu faço para repor esse ferro? Os vegetais de cor verde escura, como a couve, almeirão, rúcula, agrião, eles também possuem bastante ferro. Só que é um ferro diferente do da carne vermelha. O ferro da carne vermelha ele chama de ferro M, é facilmente absorvido. Já o dos vegetais, e também o feijão tem, as leguminosas possuem esse ferro, é chamado ferro não M. Então é mais difícil de absorver esse ferro. Só que existe uma técnica para melhorar isso. É combinar fontes de vitamina C na mesma refeição que eu tenho esse ferro não M. Então, por exemplo, eu vou comer arroz, feijão. Se eu colocar um tomate cru, porque o cozimento destrói a vitamina C, boa parte dela. Então, se eu coloquei uma saladinha de tomate, um cheiro verde, eu já estou facilitando a absorção do ferro do feijão, porque tem vitamina C no tomate, no cheiro verde, ali na salsinha, ou no suco de laranja natural, enfim, qualquer alimento fonte de vitamina C, eu melhoro essa absorção. Já temos também, por exemplo, o zinco, outro mineral presente nas carnes, mas também está presente em outros alimentos de origem vegetal, então dá para você repor. A questão do cálcio presente no leite e seus derivados é outro problema. Como é que eu vou ficar sem o cálcio? Não tem problema, esses mesmos vegetais de cor verde escura têm bastante cálcio e muitas vezes a absorção até é melhor do que a do leite. E aí então a pessoa precisa, nessa dieta dela, combinar diversos tipos de vegetais, diversos tipos de folha, os legumes, então não ficar sempre no tomate, cenoura, vou ter que variar, vai para o repolho, abobrinha, berinjela e preparações também, comer cru, comer cozido, porque muitas vezes no cozimento você destrói, você deixa de absorver uma série de nutrientes, ou então muitas vezes você coloca muita água para cozinhar, a abobrinha já solta água, e você põe muita água, aí você joga fora aquele excesso de água. Pronto, as vitaminas hidrossolúveis são solúveis na água, o complexo B e vitamina C foram embora. Então aproveita essa água para fazer uma sopa, para fazer o arroz, enfim, reaproveitar essa água. Então as técnicas também de preparo são importantes. Agora, o principal problema em se retirar todos os alimentos de origem animal é a questão da vitamina B12. A B12 é uma vitamina só presente nesses tipos de alimentos, não está presente em nenhum tipo de vegetal, é essencial para a manutenção da nossa saúde, principalmente a parte neurológica. A pessoa com deficiência de B12 pode ficar muito irritada, agressiva, trazer uma série de problemas, até ficar depressiva. Isso também pode prejudicar um diagnóstico na depressão e não é deficiência da B12. Então, nesse caso, não tem jeito, é suplementação via oral ou então endovenosa, que seria uma injeção, e aí tem uma durabilidade por alguns meses, porque essa pessoa, até hoje eu consumi alimentos de origem animal, amanhã eu não consumo mais. Então o fígado estoca B12, só que esse estoque vai terminar, porque eu não estou mais me alimentando com fonte de B12. E aí uma coisa super importante, além de consultar um nutricionista para ver a questão alimentar, é importante consultar um clínico geral para fazer o exame de sangue, para fazer a medição da B12 e ver quanto que ele precisa de suplementação. E essa suplementação é para sempre, não pode descuidar. Quando você se torna vegano, você deixa de contribuir com essa exploração, né? Então, você está fazendo para você e, logicamente, para os animais. Só que se você quiser uma mudança, aí você tem que buscar um trabalho de ativismo, que daí você propagar, você levar a informação para a sociedade que ela pode mudar. O veganismo não é só o nosso hábito particular, né? A ideia do veganismo não é falar, não, estou fazendo a minha parte, eu sou vegano, então o problema está resolvido. Porque enquanto a pessoa ao seu lado ainda estiver contribuindo com essa indústria, o problema não está resolvido. Eu posso ficar mais tranquilo, com a consciência mais tranquila, sabendo que eu não faço parte. Mas no momento em que eu estou testemunhando isso acontecer, e eu tenho informação, né, conseguir enxergar de maneira diferente, eu entendo que seja a minha obrigação também levar essa consciência para as outras pessoas da maneira que for possível. Para cada pessoa essa mensagem vai ter que chegar de uma maneira diferente, em momentos diferentes,
né? Mas está sempre buscando esse espaço para que outras pessoas também deixem de explorar. Porque se eu não estou explorando, mas a pessoa do meu lado está explorando, continua não estando tudo bem, né? Então, a ideia no veganismo é você incorporar a isso um ativismo, né? Levar a mensagem para o maior número de pessoas possível. Nós temos no direito dos animais alguns termos. Um deles é esquizofrenia moral. É quando a pessoa ama cão e gato, mas ela come o porco, come a vaca, come a galinha. Ela não entende, né? Porque ela fala que ela ama os animais, mas ela não entende essa relação. A pessoa, às vezes, ela tem simpatia por determinado animal, então esse ela quer proteger, mas aquele ela não quer proteger. Por exemplo, o episódio dos Beagles, né? Muita gente se colocou contra testes de animais, abaixo os testes de animais, pegaram cartazes, mas se fossem ratos ou coelhos ou outros animais menos simpáticos, as pessoas não se empenhariam tanto. Talvez se fossem cães vira-latas, as pessoas não se empenhariam tanto. Tem algumas considerações que colocam o homem praticamente é um vírus, né? Onde que ele chega, pode ver, onde o homem chega, ele dizima, acaba e o que tinha ali, ele se sobrepõe e passa a valer aquele coisa. Então, na verdade, quem decidiu isso, né, de que a gente está acima dos animais, foi os próprios homens. Então é uma lei que os homens criaram para eles mesmos e sobrepor aos animais que não podem falar, infelizmente. Então, cabe a gente, né, ter um mínimo de consciência e fazer esse papel de porta-voz, já que eles não podem falar. Porque a gente consegue ter uma vida assim, normal, como qualquer um, sem ter o uso da exploração, né? Então essa falta de informação para muitas pessoas, às vezes, incomoda a gente, né? Mas eu pego até meu caso pessoal, assim, eu sinto vergonha, sabe? Porque eu falo assim, poxa, eu tornei vegetariano aos 18 anos, parei de comer carne aos 18 anos, e só com 30 e cacetada eu fui tomar consciência disso. Então eu falo, poxa, foi ignorância, foi falta de informação, foi não... A gente não critica as pessoas porque elas não terem informação. Sim. Por serem ignorantes, como a gente já foi também nesse sentido, ignorância por falta de informação. Nossa crítica não é as pessoas que não têm, é realmente a falta de informação para chegar para elas. Por exemplo, eu não queria consumir carne de animais, mas eu consumia gelatina, eu não sabia de onde vinha a gelatina. Então, mais tarde eu aprendi que gelatina, na verdade, era colágeno, que é todo o rejeito, tudo que não serve como carne na indústria da carne, acaba indo para um lugar no matadouro que chama graxaria, e aí eles acabam aproveitando aquilo para fazer gelatina. Então, quando você olha a gelatina, você não tem ideia de onde que ela veio. Então, eu consumia sem saber que era um produto de origem animal. Ovos, por exemplo, eu achava que simplesmente a galinha botava ovos, né? E aí acabou, a gente só se aproveitava disso, que é um produto da galinha, ela não precisava ser morta. Na verdade, a história por trás é muito diferente, né? As galinhas, elas são obrigadas a botar um ovo por dia. Se elas botarem menos do que isso, elas já são mortas. Então, a indústria dos ovos tem muito a ver também com a morte da galinha. Essas galinhas poedeiras, quando nascem machos, e metade dos ovos que emergem são machos. Esses machos são mortos, eles são inúteis para a indústria de galinhas poedeiras porque são raças de galinhas diferentes, né? Não são galinhas que podem ser exploradas para produção de carne. Então, quando emergem machos, eles morrem no mesmo dia. Eles matam esses pintinhos machos. Então, a indústria de ovos ela é tão ruim quanto, ou até pior, do que a indústria de carne, né? A indústria de leite é a mesma coisa. A vaca, ela é um mamífero, ela não vai dar leite se ela não tiver um bezerro, né? Então, para a vaca dar leite para a gente, ela tem que ter um bezerro. O que vão fazer com esse bezerro? Eles matam o bezerro também. Eles tiram o leite da vaca para tomar, e o leite da vaca já é da vaca, do bezerro. Então, quando o bezerro nasce, eles já tiram o bezerro da mãe, ele quase nunca conhece a mãe. A gente também foi imposto a comer carne. Se minha mãe tivesse me falado que aquilo lá era uma vaca, eu nunca teria comido. Você entendeu? Porque eu sempre amei bicho. E o dia que me contaram que eu tava comendo uma vaca, aquilo pra mim foi... Na hora eu falei, meu Deus do céu, eu tô comendo um animal. Eu não sabia que comia um animal. E numa conversa aqui breve, as pessoas elas percebem isso. E elas não aceitam, de fato, o que acontece com os animais. Então, na verdade, o que precisa mesmo é um trabalho de educação, de divulgação sobre o veganismo, sobre o direito dos animais. Porque a sociedade, as pessoas, elas são boas. O que elas precisam mesmo é ter acesso, porque elas são enganadas. A gente tem várias linhas de ativismo, né?
Então tem várias ONGs, então cada ONG, cada lugar a gente vai ter um ativista que vai pegar um foco, né? Então, assim, eu sou do Vedas, a gente tem o Vedas que é um ativismo que fica na rua, fica mostrando o abate, né? Tem a TV que ele fica mostrando o abate. É mais uma coisa assim de você ter de você enxergar, de você ter a consciência. Porque algumas pessoas precisam disso, né? Às vezes ver como é que mata, fala, meu Deus, não sabia como é que matava, né? Então tem essa linha de ativismo da pessoa que quer olhar, ela vai olhar, às vezes ela pode, né, ter essa consciência nesse lado. Tem gente que tem consciência de ver animalzinho com dor, animalzinho machucado. Então, não sei, cada um vai ter um tipo, mas não acho que seja agressivo. Tem realmente vezes que a gente perde a gente muito mais quando a questão que a gente luta é a questão da vida. Não é uma coisa assim que você pode esperar, não é uma coisa... A gente não tem tempo, você entende? A gente tá conversando agora, mas tem muitos matadores aqui agora que tá matando. Então a gente não tem... É muito triste assim pra gente, sabe? Tudo que é usado, né? Tudo que existe, né? De produtos, seja de alimentos, de vestuário, tudo isso de origem animal, existe uma versão que não tem o produto com a exploração animal. É possível não explorar animais na alimentação. Isso eu não utilizo animais na alimentação, é possível. Você leva uma vida saudável sem usar nenhum produto de origem animal. É possível não utilizar animais na experimentação, né? Hoje as leis obrigam que você teste produtos farmacêuticos em animais. Tecnicamente isso não é necessário, mas as leis obrigam. Então todos os medicamentos que existem hoje, eles foram testados em animais. Não quer dizer que eles precisariam ser, a gente precisaria de mudanças na legislação, né? Tecnicamente não precisa testar medicamentos em animais, mas a legislação diz que precisa. Então virtualmente todos os remédios que existem hoje, alopáticos, foram testados em animais. Animais no entretenimento, é possível se divertir sem animais? É óbvio, né? Eu não preciso ir no zoológico, não preciso ir no circo, não preciso ir no aquário, eu posso viver sem isso. É possível não explorar animais na indústria de vestimenta? Sim, eu não preciso usar couro, eu não preciso usar seda, eu não preciso usar colar de pérolas, eu não preciso usar pele, eu não preciso usar vestimentas que utilizam animais, eu posso usar outras coisas. É possível não utilizar animais, não caçar? É possível. É possível não ter aquário em casa? É possível ter um cachorro sem comprar esse cachorro? Vai lá e adota um cachorro, adota um gato. Até se eu quiser, eu acabei de adotar um porquinho da Índia abandonado. Você pode adotar o animal que você quiser sem precisar comprar ele. Então, é possível viver sem explorar animais. Algumas coisas são mais fáceis, algumas são mais difíceis. Mas todas são possíveis. Se você fosse perguntar para os animais o que eles querem, é a abolição completa da sua exploração, para qualquer finalidade que seja. Nenhuma finalidade é justificável, né? Não é justificável tanto porque não é necessário, né, para a nossa sobrevivência, mas mesmo que fosse, problema nosso, né? Os animais não têm nada com isso. Se a gente construiu a nossa sociedade de uma maneira que depende da exploração animal, continua não sendo um problema deles, continua não sendo de interesse deles que essa exploração continue. A gente tem que adaptar o nosso modo de vida para que a exploração animal deixe de ser necessária. Mas, na verdade, é muito pouca adaptação que é necessária, né? Com a tecnologia disponível, com o conhecimento disponível, a gente pode muito bem viver, se vestir, tratar da nossa saúde, encontrar entretenimento, sem precisar submeter, né, esses seres sencientes que sentem dor, frio, medo, que lutam pela sua vida, pela sua liberdade de maneira bastante óbvia, né? Há essa exploração para servir os nossos interesses. Não é necessário que, para a nossa sobrevivência, que isso seja perpetuado. E especialmente do ponto de vista ético, né, a nossa sociedade não aceita, ou não deveria mais aceitar, né, que seja necessário infligir essa dor e toda a privação envolvida na exploração animal, simplesmente para que possamos nos dar o luxo, né, de nos alimentarmos ou nos vestirmos. Eu digo luxo justamente porque não é essencial, porque é possível viver sem isso.
As pessoas tendem a associar que muitas matérias-primas animais não tenham substitutos no reino vegetal, reino mineral, ou até mesmo por rotas sintéticas, já que, como consumidores, nós temos a cultura de sermos acostumados com produtos que culturalmente tenham origem animal, né? Então, nós crescemos ouvindo dizer que o leite é essencial para a saúde, para a captação de cálcio pelo organismo, né? E isso tudo, com o devido estudo, né, se conclui que são estratégias da indústria para que os consumidores consumam produtos pela rota de fabricação que eles trabalham, né? Culminando ou não na utilização de animais. Então, a pecuária, né, a indústria extrativista animal no Brasil é muito forte, né, e também ligada a meios políticos. Então, há todo um contexto que estimula o consumo de produtos de origem animal, né? E na área de cosméticos, que é a área que eu trabalho, existem uma série de alternativas, né? Por exemplo, algumas substâncias como glicerina, ácido esteárico, sais do tipo estearato, são substâncias abundantemente encontradas em cosméticos, como emolientes, né? E essas substâncias tradicionalmente vêm do sebo animal, mas se a empresa tiver, né, o cunho ético, a preocupação com a fonte moral do ponto de vista da ciência, ela vai buscar rotas alternativas, como por exemplo a glicerina e o estearato extraídos de fontes gordurosas vegetais, como a gordura do babaçu, a gordura de palma, carnaúba, né? Então existe alternativa para tudo, desde que a empresa tenha o propósito em formular o seu produto com princípios éticos. O que acontece é uma mutação no mercado, né? Hoje é conveniente, é cômodo para as indústrias trabalharem com produtos de origem animal, porque ninguém questiona e está tudo certo. A partir do momento que o número de vegetarianos e pessoas que se preocupam da origem daquele alimento aumenta, o que acontece? A indústria é obrigada a sofrer uma mutação, que é o que está acontecendo hoje em dia. Então, hoje em dia, se você pegar algumas empresas, ela tem a linha dela vegetariana, ela tem uma linha que ela não testa em animal, e por aí vai, entendeu? Então, assim, a oportunidade do mercado, ela vai... O mercado só muda o lado. Então, não vai falir uma grande indústria. Ela vai mudar. A hora que ela perceber que ela não tem mais consumidor para aquilo, ou que a empresa dela está sofrendo com aquele tipo de produto, ela vai mudar o produto. Ou se ela souber que ninguém mais está comprando o produto dela porque aquele produto foi testado em animal e ela está perdendo uma fatia do mercado, ela vai parar de testar. Aqui no Brasil, poucas empresas ainda têm essa especificação se foi testado em animal ou não. Já existe planos, né, para que isso seja aprovado por lei, para que todas as empresas da indústria de cosméticos venha com o rótulo dizendo se é testado em animal ou não. As minhas amigas que não são vegetarianas nem veganas, mas que amam animais, que amam cachorro, amam gato, elas também vão se preocupar em estar olhando nesse rótulo se foi testado em animal ou não. E a indústria de cosméticos já percebeu esse nicho, que mesmo as pessoas que não são vegetarianas e não são veganas, não querem consumir coisas que são testadas em animais e que faz crueldade com os animais, que não tem necessidade disso. Vivissecção, no latim, vive significa vivo, seccione, de cortar. Mas não a gente aplica o termo não apenas a cortar um animal vivo. A gente usa a palavra vivissecção para todas as formas de exploração animal, né? Então, vivissecção e experimentação animal, na verdade, são termos distintos na origem, porém eles são intercambiáveis atualmente. Então, sempre que a gente falar de vivissecção, a gente não está falando só em cortar um animal. A gente está falando também em aplicar alguma coisa, injetar alguma coisa nesse animal. Está falando em fazer esse animal inalar alguma coisa, fazer ele ingerir alguma coisa, com propósitos experimentais. Então, vivissecção é um sinônimo de experimentação animal. Os testes animais são falácias, são falsos, enganam pessoas.
cientistas que afirmam que isso salva a saúde, salva a humanidade, eles mentem, eles enganam. Isso não passa de lavagem de dinheiro, isso envolve instalações, isso envolve produtores de ração, isso envolve a alta cúpula. Você acha que realmente, testando um medicamento em um animal, você vai encontrar a cura para um ser humano? Quando você fica doente, você vai no veterinário? Faz sentido testar em animais o que é para uso humano? Existe aquele teste que é muito realizado, que é muito utilizado nas campanhas contra a utilização de animais, que é aquele onde eles pingam uma substância no olho, no coelhinho, né? O teste Brace. Esse teste também não existe correlação. Eles escolhem coelhos albinos porque eles têm olhos grandes e eles têm olhos sensíveis. Porém, determinada droga pode se mostrar inócua quando você utiliza animais de laboratório, quando você utiliza esses coelhos albinos, e de repente você está lá usando um shampoo que não arde nos olhos, e ele cai nos seus olhos e eles ardem. Não sei se você já usou esse shampoo que não arde nos olhos. Eles doem nos olhos, eles ardem sim nos olhos. Ele pode não ter ardido no olho do coelhinho, mas no olho da criança ele pode até causar corrosão. Então esses testes são inúteis, eles não deveriam existir. Porém a legislação obriga, uma legislação ultrapassada. Né? Ele obriga que você faça determinados testes para colocar um determinado produto no mercado. E a indústria sabe que esses testes não servem para nada, mas elas estão seguindo legislação. Aliás, legislação que elas mesmas lutaram para colocar e elas mesmas lutam para manter, porque essa legislação protege a indústria. Quando ela faz testes de animais e ela consegue colocar no mercado algum produto, se você depois vier processar a indústria, mas eu tive um problema aí, esse produto aí me causou uns efeitos adversos, a indústria vai falar assim, tá bom, causou um efeito adverso, mas a gente testou em animais. Tudo que precisava ser feito a gente fez. Então isso protege a indústria de futuros processos. Nós vivemos hoje no planeta um movimento de abolição, né? E um movimento de esgotamento em relação a esse processo de tortura. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, ou até você que está me entrevistando, se for olhar diretamente o que acontece, por exemplo, num teste, por exemplo, vamos amarrar o gato, vamos cortar a pele, abrir o crânio, expor ele, deixar ele amarrado todo o tempo da vida dele, com o crânio exposto, com o cérebro exposto, com conectores de gás eletrônico, você fala assim, meu Deus, como pode isso acontecer? Então, esse movimento de esgotamento vem promovendo esse processo de abolição. A lei humana favorece a tortura, como a lei humana favoreceu a tortura dos seres humanos há 150 anos atrás, né? E é preciso que nós mostremos que a lei precisa mudar, porque a grande maioria da humanidade, com a mais absoluta certeza, quando toma consciência do tamanho da crueldade pela qual as crianças animais passam, fica incapacitada de assistir. Olha, por que é tão difícil para a gente ver um vídeo mostrando isso? Porque a gente não aguenta ouvir-os gritar, não aguenta ver a tortura. Então, todos nós temos dentro de nós o amor. E muitas vezes nós estamos inconscientes que nós temos um amor e uma compaixão para os animais que nós nem imaginávamos. Cada animal tem um motivo. O rato e o camundongo, eles são utilizados porque eles são animais pequenos, fáceis de manusear. Eles têm um ciclo de vida rápido, então em 2 meses eles já atingem a maturidade sexual, já se reproduzem. Cada ninhada tem 8 filhotes, eles são fáceis de manipular, eles são, enfim, eles têm um ciclo de vida rápido. Não existe correlação entre o rato, o camundongo e o ser humano. Então, toxicologicamente, não tem motivo, não tem como pensar assim, o rato é um ser humano em miniatura, ele é um modelo animal. Não é, simplesmente você consegue criar um rato nesse espaço aqui, pequeno, ele come pouco, ele se reproduz rápido e é por isso. O rato camundongo, esse é o motivo. O coelho, por exemplo, o teste Brace, porque ele tem olhos grandes, ele é albino, eles usam coelhos albinos. Então você consegue visualizar melhor as alterações que o produto vai ter nos olhos dele. Esse é o único motivo, não que exista correlação entre os olhos dele e os olhos do ser humano. O Beagle é porque ele é existe um protocolo que exige a utilização de cachorros. Você tem que testar um determinado produto para toxicidade em 3 espécies. 2 espécies sendo roedoras e uma não roedora. Então o cachorro é porque é fácil de ter. Mas como, vamos dizer, se você pegasse vira-latas,
a diversidade genética nos vira-latas é muito grande. Então você teria dados não agrupados. Então eles padronizaram um cachorro de raça. E o Beagle é um animal dócil, é fácil de manter. Então eles escolheram o Beagle porque é um animal fácil de você manusear. Ele não vai te morder, ele é manso. Então o Beagle, para você não ter a diversidade genética do vira-lata e ter dados mais agrupados. Mas não que ele tenha mais correlação com o ser humano do que qualquer outro cachorro. Ele não tem nenhuma correlação. A gente sempre toma homeopatia e floral. Aqui é homeopatia, floral e erva, né? Chá, erva, alimento rico não sei o que e tal. A gente sempre procura o natural. Se caso não deu certo, foi raro aqui, acho que nunca chegamos a tomar um remédio. Elas se tomaram, foi uma vez um Tilenol. Aquela febre que não passava, uma coisinha assim, uma dor. Foi um Tilenol, nada além disso. Aí, é claro, a gente acaba dando, no caso deu Tilenol, que eu acho que o paracetamol com certeza já deve ter sido testado. Mas assim, é no último caso, claro, a gente recorre ao remédio. Nunca chegou a acontecer, mas se chegar, eu acho que assim, a gente tenta excluir, né, a exploração, mas... Bom, animais na indústria farmacêutica, eles são usados principalmente para testes toxicológicos. Assim, a maior parte das experiências com animais são testes toxicológicos. Um dos exemplos de teste toxicológico é o LD50 ou DL50, que é a dose letal 50. De que forma que é realizado esse experimento? Eles pegam, vamos dizer, 100 animais, né? E aí eles vão aplicando uma determinada dose nesses animais até descobrir qual que é a dose aplicada responsável pela morte de 50% desses animais. DL50 é um exemplo, você pode fazer DL80, qual que é a dose que vai matar 80% dos animais. Esse é o teste principal utilizado na indústria farmacêutica. Ele é realizado em camundongos, em ratos, em porquinhos da Índia, em coelhos, depois é utilizado em gato, em cachorro, até em chimpanzé. Então esse é um teste para determinar qual que é a dose que mata 50% de determinada população. Esse teste é útil para determinar a toxicidade de drogas? Não. Quando você pega uma bula de um remédio, você vai ver lá que o DL50 para ratos é determinado, para camundongos é um nível abaixo, para cachorro é em cima, para porquinhos da Índia é embaixo, para coelho é mais embaixo ainda e para chimpanzé é em determinado lugar. Você vai ver uma flutuação de dados que diz para a gente só uma coisa. DL50 para populações animais não existe uma linearidade. Não é porque o camundongo, por exemplo, é menor do que o rato, que ele é menos resistente a determinada droga. Não é porque o rato ele é mais ativo do que o coelho, que ele vai ser mais sujeito à toxicidade de determinada droga do que esse animal. Não é porque o coelho é mais frágil do que o ser humano, ou do que o chimpanzé, que ele vai ser menos tolerante do que o chimpanzé. Porque você vai ter uma flutuação de dados que diz pra gente, a gente não sabe nada sobre a toxicidade dessa droga. Quando você utilizar essa droga em seres humanos, vai ser a primeira vez que essa droga vai estar sendo testada em seres humanos. Então, todas aquelas pesquisas que a gente fez anteriormente em animais não servem para nada. Você não sabe se essa droga é segura ou não é para seres humanos. Então, quando você testa essa droga em vários animais, num animal ela vai causar excitação, no outro ela vai matar, no outro ela vai deixar o animal sonolento. Você vai ter uma flutuação de informações, uma gama de informações que não se aplicam ao ser humano. Quando essa droga for testada no ser humano, aí sim a gente vai saber qual que é o efeito dessa droga no ser humano. A gente os pés, a gente toma um chá de gengibre. Claro, se fosse um caso extremo, né? Eu torci o pé e tá doendo muito, posso passar uma pomada ou um spray, mas assim, a gente não... Posso dizer por mim, até por Ronaldo, a gente tem que se ficar na gripe, até porque a gente treina na chuva, teste na chuva, no frio, então a gente não, algumas vezes que a gente vê que é normal para as pessoas, a gente acaba não desenvolvendo isso na gente. Então, remédios assim, dor de cabeça, uma necessidade que a gente acaba não tendo, gripe, então são coisas que a gente não vai precisar. Claro, se você ficar muito doente, Aí sim, né? Mas é tudo questão realmente do dia a dia, você tá vendo que você não tá precisando. É raro você ter uma droga que funciona da mesma forma no rato e da mesma forma no ser humano.
Num levantamento realizado, 80% das drogas que foram testadas em ratos tiveram um efeito totalmente diferente em seres humanos. Se você pegar um dado e jogar, as chances de você ter uma correlação entre um resultado apresentado em rato e um resultado apresentado em ser humano vai ser maior se você jogar o dado, né? Ou seja, não é científico testar drogas em animais, né? Se você 80% só, se em 80% dos casos os resultados não coincidem, isso mostra que jogar um dado tem porcentagem de chance maior do que se você testar num rato, né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender isso, mas o dado ele só tem 6 lados, né? Então se você jogar o dado, você tem mais chance de acertar qual que vai ser o resultado de uma determinada droga no ser humano do que se você testar num rato. Se você jogar uma moeda para cima, metade se a moeda não estiver viciada, metade das chances vai ser da droga causar um efeito ruim e metade das chances vai ser de causar um efeito bom. Então é mais científico jogar uma moeda para cima do que testar num rato. Só para mostrar como é ridículo a utilização de modelos animais. De fato, testes epidemiológicos, pesquisas epidemiológicas e pesquisas clínicas são a base da medicina. Muita gente vai dizer, mas a medicina moderna é baseada em testes em animais. Não. A gente realiza de fato testes em animais, pesquisas em animais, mas todas as informações, 100% de tudo que a gente sabe sobre a nossa saúde vem de pesquisas epidemiológicas, pesquisas clínicas e testes in vitro. 100% de tudo que a gente sabe sobre a nossa saúde vem de pesquisas com seres humanos. A gente pode utilizar até animais, isso não serve para nada, né? Pesquisas com animais não servem para nada.